Bom, então, né? Hoje é a aula 2 do curso, né? Então você que é novo aqui, o Tchau, você já colocou a aula online ou ainda não? Ainda não. Ainda não. Porque o aula novo, aí eu falar para assistir a primeira aula para ele poder ver qual é assim, a filosofia do curso, o programa que a gente quer seguir. Então, livro, ele perguntou, eu falei, não estou adotando livro, eu dei uma lista para vocês, a escolha é individual. Eu acho que cada um tem empatia com o livro, às vezes nem todos os livros tratam os assuntos de forma igual. E aí, às vezes, a gente se identifica mais com um autor do que o outro, então isso aí eu deixo com vocês para escolherem, né? Bom, vamos lá. A gente está lá passado, então, ainda não entramos na parte de campos clássicos, nós ainda estamos trabalhando com as coordenadas generalizadas de uma forma mais ampla, né? E aí eu queria chamar a atenção no fato aí que a gente mostrou na aula passada, e maneiras diferentes de, às vezes, analisar o mesmo Lagrangiano. Na aula passada, por exemplo, nós estamos tentando tratar os sistemas de uma forma mais geral, onde os Lagrangianos podem depender de derivadas superiores, das derivadas segundas, das velocidades generalizadas, das coordenadas e, eventualmente, do tempo. Nós tínhamos tratado isso aqui. Já que a gente tem N coordenadas generalizadas, vamos dar o labelzinho das coordenadas generalizadas, e aí a gente sabe que nós derivamos as equações pelo princípio variacional, nós derivamos as equações de Euler-Lagrange. As equações de campo, então, de Euler-Lagrange saíram desse modo aqui. Então, nós tínhamos colocado para vocês o exemplo do oscilador de Uhlenbeck-Pais, né? Em que apareciam derivadas superiores, tinha também motivado para vocês que o aparecimento de derivadas mais altas, né? Ele é sobretudo importante na teoria de campos, né? Onde a gente considera, por exemplo, muitos modelos gravitacionais, né? Com derivadas superiores, termos de curvatura ao quadrado, termos de torção. Então, no estudo da gravitação quântica sobretudo, se assim, estimulou muito, e foi uma atividade muito efervescente, sobretudo nos anos 70 e 80, a formulação de teorias de gravitação com derivadas superiores, né? Também nós temos, claro, a formulação de teorias tipo Yang-Mills, teorias de supereletromagnetismo, em derivadas superiores, são chamadas, é chamada eletrodinâmica de Lewick. Tem também anterior a essa, tem até a eletrodinâmica de Podolsky. Então são eletrodinâmicas, né, com derivadas superiores, com termos de ordem superior nos campos, né, com derivadas de ordem mais alta. Então são exemplos, né, depois nós temos, claro, as teorias de gravitação, com derivadas também, teorias de gravitação, com termos de gravitação, com derivadas superiores também. Essas teorias, elas substituíram Maxwell e Einstein ou foram Maxwell já estão para lá tudo? Não, elas não substituíram Maxwell, não. Elas não substituíram Maxwell, elas deram por extensões de Maxwell, tentando, né, na verdade, buscar formulações que dessem campo máximo e não campo infinito em cima da carga. Era um problema ligado à finitude do campo em cima da fonte do campo, né? Mas não é que elas tenham substituído o Maxwell também, do ponto de vista. Elas foram para lá do lixo? Não, já tem gente trabalhando nisso ainda, mas assim, não deram o que se esperava. Tem cada dois, né? E as teorias de gravitação com derivadas superiores também vêm sendo estudadas. Bem recentemente tem saído coisas interessantes com gravitação massiva, por exemplo, né, com derivadas de ordem superior, teorias de gravitação que tendem, né, quer dizer, um gravitão massivo e que reproduzem, né, dão exemplos de gravitação finita, né, com finitude, sem divergência ultraviolenta. Mas isso aí acontece em 3 dimensões, não em 4 dimensões. Então existe uma série de motivações para a gente buscar. Se você falasse com o Mike Green, Oi? se você falasse com o Mike Green, que foi a pessoa que
iniciou string, sobre gravitação de derivadas superiores, ele ia gostar. Vou dizer porque ele ia gostar. Porque se você pega o limite das teorias de cordas, se você pega o limite das supercordas, a baixas energias, o que você obtém são teorias de gravitação com derivadas superiores. Mas elas não são teorias fundamentais, elas são teorias efetivas. Mas assim, justamente o revival dessa atividade, mais recentemente, veio justamente por causa das teorias de cordas. Claro, a teoria de cordas é uma teoria de 10 dimensões. Você tem uma teoria de gravitação quântica boa, renormalizada, finita na verdade. Então você tem uma excelente, vamos dizer, a melhor teoria quântica de gravitação que nós temos está na teoria de cordas, só que ela é em 10 dimensões. Então o que você faz? Você tenta estudar o limite de baixas energias das teorias de corda. O que você ganha? Se você sai do limite de corda e vai para o limite da teoria quântica de campos, quer dizer, você sai do limite do objeto estendido para o objeto multiforme, o que a teoria de cordas te dá é uma teoria de gravitação com derivadas superiores. Então, nesse sentido, isso é justamente vamos dizer assim, um bônus que vem da teoria de cordas. Por isso que eu estou dizendo que Michael Green, agora, como teoria fundamental, não é uma boa teoria fundamental, porque uma teoria fundamental ela deve ser renormalizável por ela mesma. Isso aqui é uma teoria efetiva. Essa teoria ela vale de um nível de energia para baixo. Ela não é uma teoria fundamental no sentido que ela passa por todas as escalas de energia. Né? Quando a gente vai chegando na escala de Planck, isso desaparece. Então é nesse sentido que eu estou falando. Mas eu acho que existe o perigo de dar nomes bonitos para outras coisas. Eu acho que, por exemplo, isso que se chama teoria efetiva, eu queria chamar teoria de catador de lixo. Cada um escolhe a palavra. Na era Bolsonaro, eu concordo. Mas aqui não é um curso de Bolsonaro. Na minha época de estudar gravitação, o pessoal dizia que a teoria de gravitação do Einstein era ruim, né? Porque não era renormalizada. Exatamente. Daí foi para a derivada superior, que seria renormalizada, mas teria problemas enormes com unitariedade. E daí... Aí vieram as teorias de supergravidade, depois da supergravidade vieram as teorias de corda. E aí as teorias de corda resolveram a questão, mas em 10 dimensões. A questão é, o que é uma teoria de gravitação finita, renormalizada em 4 dimensões? Essa aqui é a questão. A Loop Quantum Gravity está tentando chegar lá também, mas não tem um resultado ainda que você possa dizer, eu tenho uma boa teoria de gravitação quântica em 4 dimensões. Então isso é o limite efetivo, é o que a gente está falando. Às vezes você não precisa explorar a gravitação na escala de Planck. Você pode explorar a gravitação em uma escala mais baixa. E aí, numa escala mais baixa, você não precisa ir para a teoria de cordas. Você pode olhar vamos dizer assim, esse resultado, né, esse resíduo da teoria de cordas, né, a partir desses termos de derivadas superiores. Eu não estou assim, fazendo apologia da área, não. Estou só apenas colocando para vocês uma motivação. Quer dizer, não é um mero problema acadêmico, é um problema que é uma área de pesquisa. Vocês abriram os arcaicos, né, sobretudo no GRPC, e às vezes no REC-PH também, tem muita coisa que sai com derivadas superiores. Muitos aspectos, toda uma cosmologia, você pode ver qual é o papel das derivadas superiores nos modelos cosmológicos, por exemplo. Então, se vocês olharem os trabalhos do Brandenberg, né, Roberto Brandenberg, ele tem uma linha de trabalho, né, entre outras coisas, né, dentro da cosmologia, bom cosmólogo, excelente cosmólogo, ele trouxe vários aspectos dessas teorias de gravitação com derivadas superiores para estudar implicações cosmológicas também. Mas aí como teoria efetiva. Tá? Por exemplo, vou pagar, tá? Se você fosse uma startup e dissesse que quer apostar em engenharia fotônica, está lá no Vale do Silício, onde o pessoal aposta em equação. Se essa equação simular uma coisa, sim. Dificilmente, vou dizer, essas de Podolsky, essas derivadas superiores, você conseguiria um investidor. Certo. Assim, para uma engenharia fotônica. Se alguém tem alguma equação aqui que possa ir para a engenharia fotônica, talvez o cara possa montar uma startup. Até porque também a gente tem que pensar o seguinte, né? Não, estou entendendo a tua pergunta, a tua crítica é importantíssima para a gente elevar o nível da aula, né? Então, uma aulinha de, como é que se diz assim, de atravessador, né? Não sou um atravessador, a gente está aqui para discutir. A questão é a seguinte, por que a gente imagina se você tem uma derivada de ordem superior? O que é a derivada temporal segunda? Imagina, vamos pegar aquele exemplo daquele nosso oscilador de Uhlenbeck-Pipes.
a gente tinha colocado algo desse tipo. O termo cinético usual. Depois a gente acrescentou um termo aqui, eu não me lembro bem. Alguém copiou a aula passada para ver a anotação? Alguém tem alguma coisa copiada aí? Tem aí hoje? Tem que Então, se procurar, procure mais alto. Só para ver se eu. Agora tem. Só para ver se eu estou seguindo a anotação, certo? Eu botei a minha tá? Acho que já posto antes, né? Ah, tá aqui, obrigado. Não, eu termo de derivada. Foi antes disso, eu acho. Foi o termo de. Ah, foi. É o oscilador harmônico derivado. Sabe? Eu botei um meio de psi, foi, tá certo. Eu tinha posto. Eu só queria manter a anotação da aula passada. Então é como se eu tivesse um oscilador harmônico, coordenada x, eu estou chamando de coordenada aqui, onde, obrigado, Zé, onde nós temos o termo cinético e temos o termo harmônico. Nós introduzimos esse termo aqui, que é um termo de derivada segunda ao quadrado. Então vamos pensar o seguinte: se a gente for olhar do ponto de vista da análise de Fourier, vamos pensar que a gente pegasse uma solução do tipo Q0 exponencial de Iωt. O termo de derivada segunda, no espaço de Fourier, ele vai dar uma frequência ao quadrado. Ao passo que o termo, né? Então isso aqui vai ficar ômega 2, vai ficar ômega 4. Porque derivada, né? Quando eu derivar aqui, eu vou produzir um ômega. Cada derivada produz um ômega. A derivada segunda vai produzir um ômega 2, mas vou elevar ao quadrado, vai ficar ômega 4. Então, esse Lagrangiano, olhando-se no espaço de Fourier, ele ficaria 1 meio de n ômega 2. Na verdade, Q ponto vai produzir um iômega. Eu vou esquecer o Q0, né? Estou só colocando os termos de frequência. Vai ter o primeiro termo que vai ser menos ômega 2. O segundo termo aí vai ficar iômega, a quarta vai ficar iômega menos ômega 2, ao quadrado vai ficar a quarta potência, ômega 4. E esse termo aqui de ordem 0 em ômega. Esse termo aqui não tem ômega. Então o que a gente vê? O termo de derivadas mais altas, ele vai ser o termo que vai trazer as frequências mais altas. Então, se você estiver estudando, vamos dizer, um sistema oscilatório no limite de altas frequências, esse termo pode se tornar dominante. Se você está no limite de baixas frequências, ômega 2 pode dominar sobre ômega 4, se ômega 2 é pequeno. Agora, se eu estou trabalhando com altíssimas frequências, então o termo de derivada superior começa a ser dominante. Então, às vezes, quando a gente fala de eletrodinâmica de Podolsky, você imaginar se você tem campos eletromagnéticos com altíssimas frequências. Imaginar que você pega um campo eletromagnético com uma frequência muito alta. Então, será que as equações de Maxwell elas suportam uma descrição eletromagnética consistente quando nós estamos trabalhando com frequências altíssimas? Vamos dizer, raios gama profundos. Quer dizer, claro, as equações de Maxwell funcionam muito bem para radar, micro-onda, onda visível, raio-x. Quando a gente começa a chegar nos raios gama, imagina chegar a uma frequência de 10 a 25 Hz. 10 a 26 Hz, raios gama ultra energéticos. A equação de Maxwell colapsa. Então, a gente está com frequências tão altas que as equações de Maxwell têm que ser corrigidas. E aí os termos, né, quem vai dominar no limite de altas frequências, devem ser termos de derivadas superiores. Então, a questão de colocar derivadas superiores também, não é só uma questão assim, vamos colocar e vamos ver o que vai dar, não é só um exercício acadêmico. Tem razão de ser. Se eu estiver trabalhando com campos oscilantes a altíssimas frequências, os termos de derivada superior podem ser também colocados. É isso que eu quero colocar. Então, por isso que no limite de ultravioleta das teorias de campo, quem domina são os termos de derivada superior e eles vão tentar fazer a teoria ficar mais renormalizada. Então, é isso que eu estou chamando a atenção. É uma área que a gente tem que olhar com atenção para dizer, ela não é uma resposta definitiva para nada, mas ela está apenas me dizendo que faz sentido, em algumas situações, nós introduzirmos termos de derivada superior. É isso que eu estou querendo colocar. Vamos lá. Então, isso aqui é o caso geral. Só queria chamar a atenção de uma discussão que nós tivemos na aula, foi exatamente o que eu apaguei. O oscilador lagrangiano, vamos colocar aqui, de Uhlenbeck-Paris, que é o oscilador harmônico em termos de derivada superior. Vou colocar aqui, vou usar a notação normal. Vou chamar a coordenada x
Aí aqui a gente vai introduzir o termo novo. E aí aqui o termo de oscilação. Queria chamar a atenção de vocês o seguinte, que às vezes a gente tem liberdade de redefinir coordenadas, né? De redefinir. Para entender melhor o problema, às vezes é necessário a gente mexer com as coordenadas. Nesse caso tem uma coordenada x. Mas o que esse problema está descrevendo? Nós falamos na aula passada, nós mostramos na aula passada que esse problema podia ter uma situação complicada, da frequências imaginárias, etc. Vamos olhar aqui o seguinte, o que eu posso fazer com esse termo de derivada segundo ao quadrado? Essa é uma correção, digamos, se esse oscilador é um oscilador que vai ter altíssima frequência, um termo desse tipo pode trazer uma contribuição. A gente pode eliminar esse termo usando uma coordenada, um tipo de coordenada que nós falamos na aula passada, que são chamadas coordenadas auxiliares. Olha só, eu posso eliminar esse termo da seguinte maneira. A gente vai introduzir uma coordenada auxiliar para eliminar o termo de derivada segundo ao quadrado. Vamos transformar o problema num problema só com derivada primeira. Introdução de uma coordenada auxiliar para reduzir o sistema ao caso de derivadas primeiras. Então isso vamos dizer assim, é um dispositivo, né? Vamos dizer assim, é um truque. É um truque que a gente pode aprender para, às vezes, entender melhor o problema. Vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que não quero ter derivada segundo ao quadrado do Lagrangiano. Então vamos fazer o seguinte, vamos reformular esse Lagrangiano fazendo a seguinte coisa. Manter o oscilador, no meio de mx ponto ao quadrado, menos o meio de kx2. Agora, no lugar desse termo aqui, vamos fazer a seguinte coisa. Vamos introduzir aqui um parâmetro alfa, que eu ainda vou fixar, y ao quadrado, e um parâmetro beta aqui, que vai acoplar essa coordenada y ao x dois pontos. Vamos ver o que isso está fazendo. Isso aqui é uma outra coisa, mas vou ver que essa coisa pode ser relacionada com aquela. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou introduzindo uma nova coordenada que não tem dinâmica, mas essa coordenada se acopla justamente ao termo novo, ao termo de aceleração, ao termo de derivada segunda. Como esse Lagrangiano aqui, x é uma coordenada dinâmica, ela tem velocidade. Então, é uma coordenada com dinâmica, é um grau de liberdade física. Agora, a coordenada y que eu introduzi ad hoc, essa coordenada é uma coordenada auxiliar, ela não tem termo de derivada. Então, eu posso, usando as equações de Euler-Lagrange para y, vamos pegar as equações de Euler-Lagrange para y, como é que eu vou tirar as equações de Euler-Lagrange? Faz o princípio variacional, 2αy, delta y, mais beta x dois pontos, igual a zero. Isso me resolve a coordenada y, algebricamente, eu não tenho derivada temporal, não estou resolvendo uma equação dinâmica, eu estou resolvendo algebricamente. Y é menos beta sobre 2α. Fazer o seguinte aqui, só para normalizar, bota aqui sobre 2. Se alfa é arbitrário, bota alfa sobre 2, então esse 2 desaparece. Então vai ficar menos beta sobre alfa x dois pontos. Então isso é a coordenada y. Agora, como a coordenada y é meramente algébrica, ela não tem derivada, ela não é um grau de liberdade física, nada me impede de reinseri-la aqui. Então eu vou escrever com esse y dado, eu vou escrever o meu Lagrangiano como sempre, mantendo aqui o meio de m x ponto ao quadrado, menos o meio de kx2. Agora, mais alfa sobre 2, y ao quadrado, beta 2 sobre alfa 2, x dois pontos ao quadrado, mais beta y, menos beta 2 sobre alfa, x dois pontos ao quadrado. Pode substituir para ficar x dois pontos ao quadrado. Então a gente está observando é o seguinte, isso aqui deu no final do dia, ó, beta 2 sobre 2α menos beta 2 sobre alfa. Então isso aqui está dando para nós
menos beta 2 sobre 2α x ponto ao quadrado. Então, eu estou reproduzindo exatamente o que eu tinha. Basta eu associar esse parâmetro menos beta 2 sobre 2α, eu vou chamar isso aqui do meu parâmetro xi sobre 2. Quer dizer, se eu fizer tomar esse procedimento aqui e meu alfa e beta se relacionarem dessa forma aqui, eu estou reproduzindo exatamente o que eu tinha. Então, essa coordenada é uma coordenada que não está mudando o problema, é uma coordenada auxiliar, ela me permite reescrever o problema de outra forma. Vocês estão observando aqui o seguinte, xi é um parâmetro físico, dado inicial do problema, mas beta e alfa são parâmetros que eu introduzi para fazer uma transcrição, quer dizer, fazer uma reformulação do problema. Então, são dois parâmetros arbitrários. Nada me impede, por exemplo, agora observe o seguinte, né, que esse termo aqui, ele pode ser o xi, né, ele é independente, quer dizer, ele depende do alfa aqui direto, nem do beta 2, mas eu posso, nada me impede, como isso aqui é arbitrário, nada me impede de tomar beta igual a 1. Porque se eu fizer beta igual a 1, eu tenho que o xi sobre 2, esse 2 aqui pode cancelar esse 2, eu tenho que o xi é menos 1 sobre alfa. Ou seja, alfa é menos 1 sobre xi. Então, se eu tomar beta igual a 1, eu vou lá, volto lá, tomo beta igual a 1, e tomo alfa igual a menos 1 sobre xi, menos 1 sobre 2xi, isso aqui vai me reproduzir exatamente aquilo que eu tenho lá. Y continua sendo uma coordenada auxiliar, quer dizer, deixa eu apagar isso aqui. Pode refazer. Então, essa escolha, beta igual a menos 1, ou beta igual a 1 e o xi igual a menos 1 sobre alfa. Se eu tiro as equações de Euler-Lagrange para y, eu vou ter menos 1 sobre xi, y, mais x dois pontos, igual a zero. Então, meu y fica igual a xi, x dois pontos. Então, eu vou ter lá menos 1 sobre 2xi, y2, xi2, x2 pontos ao quadrado, mais yx ponto, mais xi, x ponto ao quadrado. Isso aqui dá exatamente aquilo que eu tinha lá. Isso aqui dá exatamente xi sobre 2, x2 pontos ao quadrado. Então, eu simplesmente estou fazendo a mesma coisa. Mas qual é a vantagem? Qual é a vantagem? Tem um termo de derivada segunda. Aqui também eu tenho um termo de derivada segunda. Então, é o que se diz na gíria. Estou trocando 6 por meia dúzia. Mas agora observe, então está claro para vocês que eu tenho um sistema equivalente. O nome disso é coordenada auxiliar. Porque a coordenada auxiliar ela não tem dinâmica própria. Como ela é uma coordenada meramente algébrica, eu posso reinseri-la no lagrangiano de partida. Então está lá. Então, esse lagrangiano aqui é exatamente equivalente àquele lá, às custas, né, da introdução da coordenada y. Mas agora observe esse termo aqui. Esse termo aqui tem derivada segunda. Eu posso fazer uma integração por partes. Eu posso escrever esse termo aqui como sendo ddt de y, x ponto, menos y ponto, x ponto. Se eu derivar isso aqui, vai dar y ponto, x ponto, que vai cancelar com eles, e vai sobrar y, x, dois pontos. Então, esse termo aqui é idêntico a isso aqui. Só que, esse termo é uma derivada total do lagrangiano. E a gente sabe que o lagrangiano, um termo de derivada total do lagrangiano, é um termo de superfície, é um termo de fronteira. Ele pega o f aqui e pega o f aqui. Ele não pega o f no intermédio, no intermediário. Ele não pega o f na linha de integração, ou seja, ele não pega a dinâmica do problema. Ele pega simplesmente as condições de contorno. Então, a gente sabe que a gente sempre despreza, né, termos que são derivadas totais no tempo no lagrangiano. Esses termos não afetam a ação.
Então a gente consegue, dessa forma, reduzir o meu problema a um problema de primeira ordem. Acabou a derivada segunda. Eu agora fico aqui com menos y ponto x ponto. Certo? Acabou a derivada segunda. Agora, esse termo aqui, eu posso juntar com esse. Agora, vamos fazer a seguinte coisa aqui. Vamos juntar esse termo aqui. Esse termo aqui. Então, o nosso lagrangiano vai ficar 1 meio de n. Aí eu vou botar aqui x ponto menos x ponto menos 1 sobre n y ponto ao quadrado menos 1 sobre 2π. Então eu peguei esse termo aqui, juntei com esse, só que isso não é um quadrado perfeito. O primeiro termo eu reproduzo, 1 meio de m x ponto ao quadrado. Depois o termo misto vai ficar menos 2 sobre n. Então, esse n vai cancelar com esse n, esse 2 vai cancelar com esse 2, vai ficar menos y ponto x ponto. Só que eu vou produzir um termo novo, que vai ser 1 meio de n y ponto ao quadrado sobre n2. Então eu vou subtrair de menos 1 meio de menos 1 sobre 2n, vai ficar n sobre n2, vai ficar no denominador, e aqui o y ponto ao quadrado. Quer dizer, isso aqui recupera esses dois termos aqui, né? 1 meio de n x ponto ao quadrado, aí o termo cruzado aqui vai cancelar o n com n, o 2 com 2 vai ficar menos n y ponto, mas vai aparecer um termo novo, que é esse termo que eu estou retirando aqui, 1 meio de n, 1 sobre n2, 1 sobre 2n, y ponto ao quadrado. Então eu posso reescrever esse lagrangiano assim, claro, mantendo esse termo aqui. Menos 1 sobre 2π y ao quadrado. Agora, nada me impede, né? Eu estou esquecendo de dar menos o kx2, tá? Eu esqueci. Vou apagar aqui, perdão. Então deixa eu botar ele cá no final. Então esse termo aqui, esses dois termos aqui nós juntamos nesses dois aqui, beleza? Aí depois, menos 1 sobre 2π y ao quadrado e menos meio de kx2. Agora tá, muito bem. Agora, observe que eu posso, esse termo pegar aqui, eu posso pegar essa coordenada x menos y sobre n, vamos chamar essa coordenada aqui de uma coordenada x grande. Então, esse termo aqui é um termo de velocidade, x ponto menos y ponto sobre m é o x ponto grande ao quadrado. Então, esse lagrangiano pode ser colocado assim, 1 meio de m x ponto ao quadrado. Depois, menos 1 meio, vou botar esses dois termos aqui, menos 1 sobre 2n y ponto ao quadrado. Menos 1 sobre 2π 2. E aí aqui, menos 1 meio de capa x2. Mas esse x aqui, eu posso escrever como x grande mais o y sobre n. Então agora eu tenho um problema que depende, eu transformei as coordenadas do problema. Eu tinha um problema com x. Uma coordenada só. Mas o fato de ele ter duas derivadas me aumenta muito de grau de liberdade do problema. Eu preciso, falamos na aula passada, eu preciso de 4 condições iniciais. X em 0, velocidade em 0, aceleração em 0 e derivada terceira de x em 0. Eu preciso de 4 problemas iniciais para resolver esse problema que é quártico. Né? Vocês viram que na aula passada a gente mostrou que esse problema começava assim, se x4 com 4 derivadas do x, dt4 e dt4. Esse termo aqui aparecia um mx 2 pontos. E depois esse termo aqui, o famoso menos x. Né? Aliás, esse termo aqui aparecia com esse termo aqui com sinal menos. Então, a gente abre o termo, uma equação quártica. 4 derivadas temporais. Então, eu preciso de 4 condições iniciais. 4 condições iniciais são 2 graus de liberdade.
E aí agora fica mais claro por que eu tenho 2 graus de liberdade, porque eu tenho, na verdade, uma coordenada x grande e uma coordenada y grande. Meu problema agora saiu de uma única coordenada x, mas com derivada segunda no Lagrangiano, para um novo problema equivalente, com 2 coordenadas e sem aceleração, sem derivada segunda no Lagrangiano. Então, eu saí do L de x ponto, x 2 pontos, e fui para um L de coordenada x, coordenada y, x ponto e y ponto. Agora, eu tenho termos legítimos. Porém, questão para colocar aqui. Observe onde está o conflito. O grande problema que mostra o aspecto problemático da questão da aula passada, por que aparecem aquelas frequências imaginárias? Porque observe que a coordenada y que eu introduzi aparece em termos de velocidade. Só que ela está dando uma contribuição negativa. Isso aqui é um termo tipo de velocidade, um meio de mv2. Se eu quiser chamar isso aqui, interpretar isso aqui como um termo cinético, ó, isso aqui é um termo cinético negativo. Então essa coordenada aqui, ela aparece de uma forma não canônica. Ela está dando uma contribuição negativa, ela está contribuindo com uma energia cinética negativa para o Lagrangiano. É isso, e uma energia cinética negativa significa uma massa, né? Eu poderia imaginar alguma coisa imaginária que me daria uma frequência negativa. Porque se eu tenho essa energia cinética negativa, se eu tiver um problema de um oscilador harmônico com energia cinética negativa, aqui vai aparecer mais. Então eu vou ter mx 2 pontos igual a k x. Então o meu problema não é mais oscilatório. Muda esse sinal, porque o problema oscilatório vem aqui, que é justamente o ômega 2, que é puramente imaginário, e as soluções são seno e cosseno. Então, às vezes, a gente mudando de coordenada, o problema fica mais esclarecido. Então, o que a gente está vendo é que eu tenho um oscilador. Agora, aqui tem mais atenção. A gente não pode ser um elétron positivo. Se fosse física, se fosse teoria quântica de campos, sem dúvida. Esse problema, além de ser um problema de partícula, ele é um problema não relativístico. Né? Mas vamos tirar que quando ele interpreta as energias negativas, né, ele interpreta como antipartícula. Quer dizer, nada contra numa teoria relativística, né, uma energia negativa. Mas aqui, numa mecânica quântica, a gente tem processos virtuais, aqui não, aqui é tudo real. É o mundo newtoniano mesmo. Né? Então, só para chamar a atenção de vocês, agora aqui tem uma coisa que vocês poderiam falar, mas cara, olha bem, o termo harmônico não é um termo diagonal. Eu não tenho um oscilador em x grande e um oscilador em y grande. Né? Eu tenho alguma coisa mista, não importa, né? Mas posso tirar agora as equações de campo aqui. Vamos fazer isso, eu tirei a equação para x ponto, para coordenadas, vamos tirar as equações de Euler-Lagrange. Tá? 2, então vai ficar m x ponto delta x ponto. Aí eu integro por parte para tirar o delta x ponto, vai ficar menos m x 2 pontos. Contribuição para Euler-Lagrange desse. Esse aqui não tem x, esse aqui não tem x, e esse aqui vai ter menos 2, k, vai ficar menos k, x mais y sobre l. Igual a zero. Então essa é a equação de Euler-Lagrange para a coordenada x grande. Vamos tirar a equação de Euler-Lagrange para a coordenada y. Então vai ficar, o 2 vai cancelar, vai ficar menos 1 sobre l. Mas aí eu vou integrar por parte, vai ficar 1 sobre l. Vai ficar 1 sobre l, y 2 pontos. E aí, de novo aqui, vai ficar menos k, x. Aí eu vou derivar, vou fazer a variação em relação a menos k, x mais y sobre m. Vou fazer a variação em relação a y, né? Só vai aparecer um delta y sobre m. Vai cair esse 1 sobre m aqui. Igual a zero. Então você fica zero. Então eu tenho essas duas equações aí, acopladas, né? Professor, Oi? você está tocando o y ao quadrado, né? Aonde? Ah, faltou, esqueci, obrigado, hein? Eu esqueci de variar esse termo, está errado, deixa eu apagar aqui, vamos voltar. Obrigado. O que ficou então? Só fazendo integração por parte, vai ficar 1 sobre m, y 2 pontos,
Depois aqui o específico menos 1 sobre xi y, seria o termo puramente harmônico, né? E aí agora esse termo aqui vai ficar menos k x mais y sobre n, e aí aqui 1 sobre n. Então é zero. Então, são as duas equações que eu tenho aqui, quer dizer, são as duas equações acopladas que nós temos, né? A gente pode, por exemplo, né, provavelmente fazer isso aqui, né, mas acho que não vai valer muito a pena, substituir. Posso tentar desacoplar também essas equações, mas a gente pode diagonalizar esse termo aqui, porque esse termo aqui, né, esse é um termo misto, né, mas não seria talvez interessante. Quer dizer, a gente pode mexer um pouquinho mais nesse sistema ainda, quer dizer, tentar olhar para os modos normais, né? Que é o que são os modos normais. E a gente diagonalizar a matriz de energia potencial e reinserir. Deixa eu só explicar minha. Quer dizer, as equações de campo são essas. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: esse termo aqui foi colocado assim. Isso aqui se já desenvolver esse termo aqui, ele vai ficar menos 1 meio de kx ao quadrado. Depois, menos k sobre 2n ao quadrado, que é esse termo aqui, y2. E depois o termo cruzado. Vai ficar, o 2 vai cancelar com 2, então vai ficar menos k sobre n, x, y. Eu posso escrever, porque nesse termo aqui a gente está vendo claramente que a gente tem um acoplamento das duas. Se não tivesse esse termo aqui, eu teria dois osciladores desacoplados. Esse termo aqui se juntaria com esse, daria um oscilador não físico acoplado por causa desse sinal menos aqui, e teria depois o oscilador harmônico normal na coordenada x. Quer dizer, a coordenada x ela é uma coordenada física razoável. Boa. O problema é a coordenada y, porque aparece com a energia cinética negativa. E é isso que assinala, quer dizer, o fato de ter derivada segunda no Lagrangiano, que assinalou na aula passada, olhando as frequências, uma frequência puramente imaginária, uma frequência complexa também, aqui a gente vê que o problema se reflete na outra coordenada. Então a gente vê que realmente o meu problema tem 2 graus de liberdade. Apesar de ter uma única coordenada, o fato de ter introduzido derivada segunda no Lagrangiano me aumenta o número de graus de liberdade. Isso fica explícito, porque eu vejo que eu consigo reduzir o problema, ou reduzir não, reescrever o problema em termos de 2 coordenadas x e y, que ficam bem explícitas, cada uma com a sua velocidade. Mas o aspecto não físico, tá? O que fica como tarefa para vocês já conhecem. Oi, pode falar. Há um pouco de preconceito, assim, de não aceitar energias de diferentes gêneros. Sim. Assim, quer dizer, essa energia negativa, aí eu posso, você não pode, mas vamos dizer, você está dizendo que ao lado da energia positiva, você tem uma energia negativa, inclusive acoplada com ela. Uhum. Quer dizer, uma coisa é você dizer qual a interpretação disso, e outra coisa é você ter um preconceito. Certo. Não, energia negativa não pode ter, eu só tenho um gênero. Preconceito de tirar que não teve, não interpretou os positives, né? O que eu tenho a dizer sobre isso? Imagina que esse problema é um problema clássico. A energia cinética, uma vem com sinal positivo, a outra vem com sinal negativo. Então, nós não temos controle sobre a existência de um lower bound para a energia. Se a gente for tirar aqui o hamiltoniano desse problema, a gente vai ver que isso aqui, o Lagrangiano é T menos V, o hamiltoniano é T mais V. Então eu vou somar a energia cinética para a energia potencial. Quem seria o hamiltoniano desse problema? Meio de m x ponto ao quadrado. Vamos lá, beleza. Menos, pegando a energia cinética. Mais a energia potencial. Tá? Problema. Essa energia pode se tornar tão negativa quanto inteira.
qualquer velocidade, eu não tenho controle, esse termo aqui é positivo, esse termo é positivo, esse termo é positivo, mas esse termo aqui não tem positividade assegurada. Então, a energia do meu sistema pode ser tão negativa como eu quero, ou seja, meu sistema não tem lower bound de energia. Se você vai quantizar esse sistema, o que a gente espera de uma teoria quântica? A teoria quântica, ela tem um estado de mínima energia, que a gente identifica, uma teoria clássica, né? O mínimo estado de energia da teoria clássica vai ser o ground state da teoria quântica. E os estados excitados são estados de energia mais alta com respeito a essa energia do ground state. O problema é que aqui o ground state ele pode descer tanto quanto você queira. Quer dizer, é um poço sem fundo, né? Porque essa energia aqui pode ser tão negativa quanto possível. Então você não tem um lower bound, né? Quer dizer, então você não tem, o teu hamiltoniano, ele não é limitado, ele não é maior ou igual que um certo valor de energia que eu vou interpretar como energia, vamos dizer, energia fundamental. Ele não tem um lower bound. Esse lagrangiano pode ser tão infinito, pode ser menos infinito, a energia pode descer, esse termo aqui pode ser tão negativo quanto você quer. Então, você teria problema para quantizar esse sistema. Do ponto de vista da quantização, a gente teria um problema. Do ponto de vista, agora, você diz, tudo bem, posso, então, é o que estava acontecendo com o Dirac. Quando o Dirac introduz a noção de mar, o Dirac, né, tinha soluções de energia negativa. Só que ele tinha a favor dele mecânica quântica. Então, a mecânica quântica fez com que ele pudesse introduzir esses objetos virtuais e colocar esses objetos, definir um vácuo, né? Definir um vácuo todo ocupado. Aqui nós temos um problema clássico. Então, acho que a gente não tem como remediar essa situação. Claro que o que você está falando é importante, não pode ter preconceito, né? Mas a gente também não pode ter preconceito quando a situação permite não ter preconceito. Aqui eu não tenho, vamos dizer, argumentação para poder dizer que essa energia cinética negativa não vai perturbar o problema. Eu não vou ter condições de ter soluções fisicamente estáveis. Quer dizer, posso resolver o problema? Posso. A frequência é imaginária. Bem, qual é o problema com a frequência imaginária? Se a minha frequência é imaginária, então isso aqui chamar 1000 ômega zero, então isso aqui é menos ômega zero T. Beleza, então eu tenho uma solução que decai com o tempo. Nada demais. Um sistema que tem um modo evanescente. Você excita o sistema decai. Você não consegue dar estabilidade ao sistema. Quer dizer, o oscilador não vai vibrar. O oscilador tem esse termo aqui pode estar dando um dumping muito violento para o teu sistema. Você pode. Agora, o que você pensa de uma teoria clássica, de uma teoria quântica, é que você gostaria de ter um estado fundamental estável, e você não teria o estado fundamental estável. Essa é a questão. Eu acho que já muitas vezes a gente, em física, não apropria bem os nomes, sabe? Então, eu acho que, em vez de Mário Dirac, eu chamaria de Bar Dirac. Mar? Em vez de mar, eu chamaria de Bar do Dirac. Então, o cara lá bebeu, o bêbado, né? Ele se tornou com energia negativa. Mas ele existe. Sei. Ele está bêbado, mas ele existe. Ele é opósito. Ele tem a teoria, a beleza da teoria de Dirac é que você tem, lá pela simetria de carga, a dimensão de ter uma partícula junto com a outra, né? Então, uma beleza muito grande. Mas só que, digamos, esse cara está bêbado. E você vai querer, digamos, que ele exista sóbrio. Daí que vem a história. Como fazer um bêbado sóbrio, se é a mecânica quântica que faz isso, você pinta o bar de mecânica quântica e tira, ou você tem, admite o cara, sei lá, ali ele está bêbado, está com energia negativa dele, ele bebeu. Vai em frente, mas estou falando, vai em frente. Tem as equações diferenciais do sistema, dá as condições iniciais e resolve o problema. O que eu estou querendo dizer é que você não vai encontrar modos de oscilação. Não, esses são esses problemas que tem. Mas, digamos, eu acho que, digamos, a gente tem que admitir partículas bêbadas, vamos chamar assim. Sim. E diz que essas partículas vão para o microfone do céu, lá, consigam ser medidas, etc. Aí já começa uma história de admitir. Entende assim? Eu não sei. Eu acho que a física tem um lado da imaginação. Agora, eu, por exemplo, nunca entendi, porque você está com essa lagrangiana aí, de repente você pinta o bar de mecânica quântica, daí resolveu. Eu, bêbado, sóbrio... Ganha existência. Não sei, eu só estou dando
Uma aula não é um lugar de discussão, Sei, né? sei, não, claro. Mas eu acho só o seguinte, o Mário Dirac devia ser chamado de Bar. Aquele Joyce, né? James Joyce. James Joyce. Era da época do Dirac, eu acho, né? James Joyce, é. E era década de 20, né? Podia lá. Chamar o... Aliás, a gente conhece o bar do Joyce, lá em Trieste, né? Um ponto turístico de Trieste é você frequentar o café que o James Joyce escrevia, né? O café lá nos espelhos, né? Onde ele escrevia lá. Trieste tinha muitos escritores, né? Entre eles o James Joyce que viveu lá. Então, poderia... O bar, quem for a Trieste ou ICTP, não deixe de visitar o bar de Dirac, o bar de Joyce, que é o bar dos espelhos, o café dos espelhos. Ele morou muito tempo lá. Quem? James Joyce morou muito tempo lá. Assim, mais de 10 anos? Sim, ficou muito tempo longo lá. Ele e outros, tinha outros escritores também, Henry Bailey também. Tinha aquele outro escritor italiano também que fez os pensamentos de Zeno. Esqueci, mas é um italiano também. Italo Svevo também. Tinha bastante gente lá. Era uma cidade de muitos escritores, né? Porque era aquela ligação com Viena, né? Então aquele pessoal de Viena, gente lá era boa. Boltzmann visitou muito. Boltzmann se suicidou em Trieste. Ele se suicidou naquela ilha de Grado, aqui em Trieste, exatamente. Trieste, de vez em quando, dá vontade de suicidar por causa do inverno, vento cinzento, né? E ele foi morar justamente assim, meio separado, ele morou ali em Grado, né? Naquela época, que já é na fronteira de Trieste com Gorizia, né? Mas ele se suicidou ali. Era um lugar assim, era um lugar de passeio, um castelo. Quem for ao ICTP, o ICTP fica acoplado com o castelo dos imperadores da Áustria. O castelo lá de Francisco José, o castelo da família imperial, quando eles iam passar as férias no mar. O ICTP fica aqui, você desce, o ICTP fica no jardim desse castelo, né? O castelo de Miramar. O castelo de Miramar é justamente o castelo da família imperial austríaca. Do Constantino como substituto do Bolt. Não, o Constantino é muito rápido. Você tirar da Arquida da Araújo? Não, o Constantino é grego, é solar. Vamos lá, então vamos voltar. Tá certo? Então, o que o Dória colocou, então nós estamos colocando o que eu estou chamando a atenção. Na aula passada, eu falei para vocês do oscilador de Uhlenbeck-Paris. E aí identificamos uma questão interessante ali, que era resolver o oscilador de Uhlenbeck-Paris, e a gente pegou a relação de dispersão e encontrou frequências imaginárias. E a gente perguntou, da onde saem essas frequências imaginárias? E por que o oscilador, por ter derivadas segundas no lagrangiano, ele corresponde a mais de um grau de liberdade, apesar de ter uma única coordenada? Então a gente viu, fez uma transcrição do problema, eliminou a derivada segunda às custas de uma nova coordenada, y. E aí o problema fica com duas coordenadas, x grande e y pequeno. São as duas coordenadas generalizadas do problema, ambas com velocidade, sem aceleração no lagrangiano, e aí a gente mostra que realmente tem 2 graus de liberdade, e o problema do oscilador de Uhlenbeck-Paris é justamente da energia cinética associada à coordenada y aparecer um sinal negativo. Era essa a questão que eu queria colocar. Agora, o que é essa energia cinética negativa? Até que ponto eu posso conviver com isso? O que significa um problema clássico sem o hamiltoniano com limite inferior? Depois, como isso repercute na teoria quântica? São outras discussões que vale a pena insistir. Bom, outra coisa... Você gosta tanto do Dirac, né? Aquele filme que tem parceiro do Dirac. Do Farmelo? Aquele é o melhor filme que eu vi. É muito bom. Esse cara é o biógrafo oficial do Dirac. Passar para o pessoal aí. Vou passar então. Porque aquele... Vocês conhecem o Johnny Farmelo? Ele escreveu aquele livro The Strangest Man, né? A biografia científica do Dirac. Ele é o maior biógrafo do Dirac. E aí o Dória me passou uma palestra dele, eu acho que 50 minutos, né? Um documentário legal. Mas ele pega o Dirac cheio. O nome eu acho que é Dirac e a beleza matemática, né? Dirac e matemática Newton. Vale a pena, eu vou passar para vocês. Então, vale a pena sim. Beleza. Ali resume muito todas as coisas que se fala aí do Dirac. De pegar a beleza matemática, né? É difícil você passar pelo Dirac e não mudar, não ser outra pessoa, né? Eu acho que a gente encontra, sei lá, se encontrasse com Marx, isso muda a vida da gente, né? Você não, simplesmente não é um problema de escalhamento, né? É um problema de reidentificação. E Dirac é a mesma coisa, você entra de um jeito, você sai de outro. Quando você conversa, falava com o velhinho, via as reflexões dele. Eu acho que o Farmelo é muito fiel às coisas que ele fala.
Eu não conhecia ele. Não conhecia o Carmelo? Não conhecia, não. Ele é o biólogo oficial do Dirac. Eu achei ele assim, tão expressivo, achei que ele vai bem nos pontos. Assim, porque o Dirac era meio maluco também, né? E ele vai bem nos pontos, ele pega bem Cambridge. Tem uma palestra muito boa do Dirac também, em 82, quando ele foi o ICTP, que ele fez 80 anos, ele era de 1902, o salão organizou os 80 anos do Dirac e os 60 anos do professor Yankee, né? O C.N. Young das Young Mills era de 1922, o Dirac de 1902. Então, foi o Dirac, né? Foi o Wigner e o Yankee, né? E aí, antes do Dirac ir para Trieste, ele foi para a Alemanha. E tem uma entrevista, vou passar... Colorido, cores, né? Oi? Em cores ainda. Isso, ele e o Hund. O Hund e o velhinho, os dois velhinhos conversando, eu vou passar para vocês também. Muito legal essa entrevista. E o Hund o tempo todo, e aí naquela época o Dirac termina a entrevista falando exatamente o que ele falava a última vez que ele foi no CTP. Nós não vamos ter boa física enquanto nós não conseguirmos compreender a origem da constante de estrutura fina. Ele sempre fala, por que 1 sobre 137? Ele invocou com isso. Porque se a gente chegar a esse número, 1 sobre 137, a gente vai estar realmente entendendo física. Ele falou assim, enquanto não se chegar a isso, não se tem. A entrevista é muito boa, porque é uma entrevista de um físico, não é assim, não um biógrafo. O professor Hund já está velhinho também, aquele sotaque alemão dele forte. Aí ele senta na mesa com o Dirac, eles fazem uma entrevista, deve durar uma meia horinha. Eu vou passar para vocês. Muito linda. Muito bonita essa entrevista. Eu acho que alguém passou... E-mail, né? Alguém passou pelo e-mail também. Foi o Satish. Essa entrevista é muito legal. Foi no verão de 82. Nesse curso de ética que eu sou. Fala aí. Eu poderia dizer que o presidente, nosso presidente, Jair Bolsonaro, segue as mesmas ideias liberais da física quântica de Dirac. Imagina que o Dirac era um reducionista, ele era um reducionista comunista. É uma história complicada de entender. Mas o que eu só quero dizer é o seguinte, a física quântica do modelo padrão é a mesma do nosso presidente Jair Bolsonaro. Fala isso que ele vai se achar, ele vai achar que merece o prêmio Nobel. Mas se você falar isso no curso de ética, vão te levar para Brasília logo. Não decorado. Vai ter um desvio lá em Brasília. Aí eu me jogo lá no último andar do Senado, cara. Aí é uma medalha desse governo. Você vai ter um envio lá, um desvio lá. E a tua falha como ser humano. Um físico quântico que está defendendo que o Jair Bolsonaro ali. O Olavo de Carvalho lá, ele vai gostar, né? Mas eu estou achando que isso vai ajudar nós aí, tá vendo? Vamos lá, pessoal. Queria colocar para vocês aqui uma seguinte coisa. Vamos pegar, nós temos a equação de Campbell aqui. Vamos dizer o seguinte, nós sabemos que nós podemos fazer transformações de coordenadas. Eu posso, por exemplo, fazer uma transformação contínua de coordenadas. Nós podemos, coordenadas, né? Talvez antes disso fazer uma outra coisa. Vamos pegar um outro problema. Vamos pegar um oscilador antes de chegar, quero para motivar você. Vamos imaginar que eu vou escrever aqui o lagrangiano de um oscilador harmônico simples, bidimensional, isotrópico. Então nós temos lagrangiano de um oscilador harmônico simples, bidimensional, duas dimensões, isotrópico. Então seria o seguinte. Então tem duas coordenadas, x e y. Meio, a velocidade, meio de m, x ponto ao quadrado, mais y ponto ao quadrado. Está lá a velocidade. E o termo cinético, termo de restauração, o meio de k, x2 mais y2. Vou colocar aqui para vocês. Isotrópico por quê? Porque a constante de restauração é a mesma nas duas direções. Eu poderia ter escrito um oscilador harmônico bidimensional assim, kx2, k grande y2 e 1 k tilde xy. Isso aí não é um oscilador isotrópico, né? As coordenadas, as diferentes direções não têm as mesmas constantes de restauração. Mas o meu problema é isotrópico nesse sentido aqui. E aí, claro, posso escrever esse lagrangiano em termos do momento, né? Então a gente vai ter P1 sobre 2m, momento x ao quadrado, mais momento y ao quadrado, menos o meio de k
x2 mais y2. Tudo isso eu estou fazendo aqui com mecânica analítica, problema simples de mecânica de partículas, eu estou fazendo porque eu quero desenvolver algumas discussões que vão ser exatamente as mesmas nas teorias de campo, nas teorias clássicas de campo. Então, a gente já começa a ver, né, coisas que às vezes a gente aprende mais diretamente ligado aos campos clássicos e não aprende na mecânica clássica. Então, eu estou colocando na mecânica de partículas, a gente já tem uma série de elementos que são exatamente os elementos que a gente vai ver, que a gente vê quando estuda os campos, né? Então, não é uma propriedade dos campos, é uma propriedade da formulação lagrangiana. Muito bem, então está aqui. Obviamente, todo mundo vê que esse problema tem invariância SO2. Posso fazer rotações, né, ortogonais do plano. O que significa uma rotação do plano? Significa eu sair das coordenadas x, y e ir para uma matriz SO2, umas coordenadas x', y', onde eu vou ter aqui matriz de rotação, né, plano, fazer uma rotação de um ângulo θ, cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ, x, y, né? Eu tenho essa informação. Essa matriz aqui, quer dizer, na verdade, eu tenho isso aqui, x', y', é essa matriz R, x, y, essa matriz aqui, R de θ. R de θ, então, essa matriz aqui, a gente sabe que ela tem essa propriedade. Ela é uma matriz ortogonal. O transposto dela é a inversa dela, o determinante dessa matriz é 1. Essa aqui é uma matriz SO2. É 2 por 2. Essa aqui, na verdade, é uma matriz SON. Qualquer matriz SON, ortogonal N por N, especial, satisfaz essa propriedade. No caso, 2 por 2, né, se a matriz ela é SO, tem uma matriz genérica, alfa, beta, gama, delta. Se eu tirar o transposto dessa matriz, vai ficar alfa, gama, beta, delta. E se eu inverter essa matriz, é dividir pelo determinante, 1 sobre alfa, delta, menos beta, gama, delta, menos beta, menos gama, alfa. Vai ser a inversa da matriz. Se o determinante é 1, isso aqui é 1, tá? Esse termo aqui não tem, esse fator não tem. Se essa matriz é inversa, se a inversa é a própria transposta, o alfa é igual a delta. E o beta é menos gama. Então, essa matriz vai ter essa forma. O delta é igual a alfa. Então, vai ficar aqui alfa, beta, o gama é menos beta,